Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje conversando com o juiz de direito da 4ª Vara Civil do Guarujá, Dr. Fábio Francisco Taborda. Que prazer! Tudo bem? Tudo bom? Vamos falar hoje sobre um tema, já que estamos no mês das noivas, né? Sobre os bens, né? Como que é feito o regime de bens no casamento. Então, quais são os casamentos possíveis, vamos dizer assim? Bom, nosso ordenamento jurídico, o direito brasileiro, admite o casamento tradicional e também protege como entidade familiar a chamada união estável, que agora até recentemente ganhou uma certa repercussão essa semana em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que a mídia vem divulgando incorretamente que o Supremo consagrou a união estável entre gays, entre homossexuais. Isso é uma meia-verdade. Sim, o que aconteceu exatamente? O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de homossexuais se unirem e constituírem uma sociedade de fato que gera direitos recíprocos. Mas não consagrou uma união estável entre homossexuais, até porque o conceito constitucional de união estável pressupõe homem e mulher. É a convivência pública, contínua e duradoura entre homem e mulher que buscam constituir família. Sim, mas se dois homens ou duas mulheres resolverem ter uma convivência pública e contínua, isso também tem que ser consagrado pela Constituição, não? Me parece que futuramente esse será o próximo passo. Mas, por hora, não há que se falar em união estável, pelo menos não com a definição que a gente conhece hoje. Sim, porque a partir do momento que já se sabe que o homossexualismo não é doença, que isso caiu por terra, quer dizer, são dois seres humanos com direitos iguais. Então, mas foi isso que o Supremo, por hora, reconheceu, a possibilidade deles constituírem um patrimônio comum, terem o dever de se assistir mutuamente, eventualmente, numa sucessão, depois que um dos dois falece, consagrar os direitos do outro, que era o que os julgados, que a jurisprudência vinha consagrando e agora chegou no Supremo, e o Supremo ratificou a existência dessa possibilidade de reconhecimento de uma sociedade de fato entre dois homossexuais. Mas assim, voltando à sua pergunta, vamos lá. Nós temos o casamento e ao lado do casamento a união estável. Certo. No casamento nós temos vários regimes de bens. Nós temos a comunhão universal de bens, a comunhão parcial, o regime de participação final nos aquestos, que é um regime novo do Código Civil de 2002, e por último o da separação obrigatória de bens. Vamos falar, começar então pelo casamento. Casamento, né? Bom, os cônjuges têm liberdade para escolher o regime de bens que melhor lhes aprouver. Se eles não fizerem nenhuma escolha expressa, vai prevalecer o regime legal, que é o chamado regime da comunhão parcial de bens. Certo. Se eles quiserem escolher, a forma adequada de se escolher é através do chamado pacto antinupcial, que deve ser feito sempre por escritura pública e posteriormente registrado no cartório de registro de imóveis. Por meio desse pacto, que é uma espécie de contrato firmado entre os cônjuges previamente ao casamento, eles estipulam que regime de bens adotar. Podem optar pela comunhão universal, podem optar por um regime de separação convencional de bens ou um regime misto. E aí vai da vontade dos envolvidos. Tá. Quando que ocorre, por exemplo, nesse pacto nupcial, você pode optar pela separação total de bens? Pode. Agora, se for uma separação total, isso é diferente da separação obrigatória? É muito diferente. A separação convencional é um acordo entre os cônjuges. Eles decidem, por vontade própria, que não vão partilhar bens, nem anteriores ao casamento, nem mesmo posteriores. Então, mas aí nesse caso, se um dos cônjuges falecer, como é que fica a parte da sucessão, dos direitos, dos bens? No regime da separação convencional, primeiro, o cônjuge que sobreviver não vai ter direito à meação sobre o patrimônio deixado pelo falecido. Ele não vai ter direito à metade do patrimônio deixado pelo falecido. Eles convencionaram, enquanto o falecido ainda era vivo, que não haveria direito à meação. Aí
a sucessão vai se regulamentar com os herdeiros do falecido, ficando o cônjuge aí excluído, em princípio. Certo. E a separação obrigatória? A separação obrigatória é muito criticada pelos doutrinadores, pela jurisprudência, como uma reminiscência ainda do regime do Código Civil de 1916. Ela foi repetida em 2002. Ela se aplica em alguns casos específicos. Os mais conhecidos são aquelas pessoas que casam com mais de 60 anos de idade, 60 anos ou mais, e aqueles que se casam sem ter atingido a idade própria para o casamento, que no caso seria 16 anos. Por exemplo, uma moça que é vítima de um crime sexual e que vem a ter uma criança e posteriormente a se casar, é possível o casamento, há uma dispensa pela lei nesse caso, pode ser excepcional em que se admite o casamento, mas com essa ressalva de que que o regime é da separação obrigatória de bens. A mais criticada é a das pessoas com mais de 60 anos. Sim. Né? Porque se uma pessoa de 60 anos de idade, hoje que é uma pessoa jovem, cheia de vida, ativa, e muitas vezes com muito mais experiência do que alguém com 25, 30 anos, não pode optar se quer dividir, se não quer, de que forma quer dividir, se quer dividir tudo, se quiser dividir uma parte, né? Eu acho que a parte ainda daquela ideia de que o sujeito com 60 anos ou mais é alguém que tem a sua capacidade de discernimento diminuída, o que é um verdadeiro absurdo. Sim, mas isso não ia mudar para 70 anos ou não mudou? Não mudou, por enquanto. Por enquanto ainda continua em 60 anos. E me parece que nem para 70, eu acho que deveria ser livre. Entendi. Né? Cada um escolhe. Vejam, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país, tem na maioria dos casos mais de 60 anos. É verdade. Então eles não podem decidir sobre aquilo que é melhor para o interesse deles? Bom, vamos voltar a isso no nosso próximo bloco.